mais uma vez estamos aqui, que alegria, mais uma vez, agora estamos estudando a lição 3 da lição da Escola Sabatina Jovem, é isso aí, o verbo, essa é a lição, galera, você precisa ter essa lição. Espero que você já tenha feito a sua assinatura, se não fez, espero que você compre essa lição. Se você não tem, não comprou, sumiu, não acabou a lição em todos os lugares, você ainda pode ter essa lição através do aplicativo Escola Sabatina, beleza? Então, adquira a lição para que você possa estar informado, inteirado aí na classe da Escola Sabatina e chegar lá, ó, tinindo, conhecendo tudo, sabendo tudo e também acompanhe o nosso podcast aqui no podcast encontro.com do Distrito da Palhoça, dos nossos jovens aqui animados, que estão sempre aqui estudando a lição, jovens engajados na lição e misturados aí com a obra de Cristo também, beleza? Espero que você seja uma dessas pessoas. Um abraço para você que está nos acompanhando todas as nossas lições aqui, todos os nossos temas. Hoje o tema é muito especial. Nós vamos estudar aqui hoje a respeito de uma entrevista muito especial que nós vamos falar e nós vamos então falar sobre entrevista secreta. Mas o que não é secreto aqui são os nossos convidados. Então eu quero apresentar para vocês ou então conversar aqui e perguntar, e aí meu amigo Uriel. Uriel está aqui, se apresente aí, Uriel, para os nossos amigos que estão nos assistindo aí, acompanhando também aqui o nosso podcast encontro.com. Fala galera, tudo bem com vocês? Muito prazer estar aqui, né, nesse podcast incrível que a gente está estudando a lição da Escola Sabatina. Meu nome é Uriel, né, faço parte desse distrito maravilhoso aqui da Palhoça de Santa Catarina, né, eu sou líder jovem de uma das igrejas do nosso distrito e é isso aí, adventista de berço e envolvido aí na missão do Senhor. E eu sei que você não é catarinense, né? Você já percebeu, o sotaque aqui do Uriel já entregou isso. Se bem que já tá um pouco misturado já, né? Já tô 4 anos, já... Os bagulhos já ficam tudo misturado. Onde você é, Uriel? Fala onde você é. Eu sou carioca, pô, sou do Rio de Janeiro, isso aí, pô. Sou do Rio, carioca raiz. Da gema ali, raiz. Carioca da gema, carioca da gema. É escola, isqueira, esquina, isso aí, pô. Uriel, muito bom ter você aqui junto com a gente. Uriel que também é marido de uma menina muito legal, muito gente boa. Quer dar um abraço pra ela? Sou casado, vou dar um abraço pra mulher mais bonita desse planeta, né? Minha esposa, Gisele, né? Tá em casa, mas com certeza acompanhando todo o nosso processo, todo o nosso trabalho. É isso aí, beijão, amor. Te amo. As meninas iam fazer assim, que lindinho, né? Mas do lado do Uriel nós também temos uma outra jovem aqui que está junto com a gente aí. Sara, se apresenta aí pra gente, aí pros nossos amigos que estão nos acompanhando aí. A Sara tá junto aí também nesse projeto aqui do podcast.com, né? Nosso encontro.com, né? Nosso nome aí do podcast. Fala aí, Sara, tudo bem com você? Tudo animada? Tudo bem, gente? Olá, prazer também estar aqui fazendo parte, né? Desse encontro, estudando um pouco a lição, se alimentando mais da palavra de Deus, né? Que é importante. E como todos sabem, eu sou da Bahia, né? Os baianos invadindo Santa Catarina. Rio e Bahia aqui, gente, olha aí. Exatamente. E é um prazer, né, estar aqui com vocês. Eu pertenço à Igreja do Pacheco, sou diretora jovem lá também. E eu só tenho apenas 1 ano aqui, pastor. 1 aninho. 1 ano. Mas tem sido um prazer, né, conhecer gente diferente. Que legal. Trabalhar com gente diferente como o Uriel. Aí, né? ó. Diferente. Pois é. Mas eu agradeço a Deus e sou grata por ele ter me trazido aqui. Que bom. E, Sara, você também tem 2 filhos, né? Francisco e A Samanta. Quer dar um abraço, deixar um abraço aí pra eles aí? Que eles vão estar te assistindo, eles vão estar te assistindo. Com certeza que eles vão estar São os assistindo. melhores filhos desse mundo. Ah, os meninos pronto. mais lindos. Meus filhotes, beijo pra vocês. Não, na verdade, pastor, aqui no podcast não pode contar mentira, né? Os filhos mais lindos, mais bonitos, é o filho da minha mãe. O seu ponto de vista. O meu ponto de vista são os meus. Esse Uriel. Você já viu que vai ser quente nosso encontro É aqui hoje. frenético, aqui é frenético. Então fica aí junto com a gente. Vamos começar então com uma oração? Vamos? Vamos pedir lá. a Sara que ora pra gente. Ora pra gente, Sara, por favor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos usa a cada dia para falar mais de Ti. Amém. E que nesse momento o Teu Santo Espírito fale através da nossa boca para que
todos possam entender aquilo que vai ser dito aqui. E que eles possam ser preenchidos, que eles possam encontrar o Senhor como nós encontramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Vamos lá então. Entrevista. Você já foi entrevistado já alguma vez? Ou... Já. Já? Pensa no frio na barriga. Como é que foi a experiência? Meu Deus, as primeiras, o cara fica todo tenso, até perna tremendo, pé suando, e o sovaco aparece já. Ah, quem nunca, pô? Quando vai na entrevista de emprego, pô. E aí o cara quer... E aí, a sorte que, na maioria das vezes, o entrevistador já sabe que a galera fica naquela tensão, né? Mas, realmente, é uma entrevista, principalmente a entrevista de emprego, que a galera tem que se vender, e às vezes a pessoa não sabe muito se vender, e aí acaba ficando nervosão, né? Mas a minha experiência é nervoso demais, pô. E você, Sara, já foi entrevistada assim por alguém importante, assim, um canal de televisão? Como é que foi? Já foi entrevistada assim? Não. Não. Mas já fez entrevista já. Eu Como é que fiz foi? entrevista de trabalho também, como o Uriel falou, e é bem complicado, né? É. A gente tem que pensar no que vai falar e como vai falar. Mas no final deu tudo certo. A entrevista que a gente vai discutir aqui hoje, eu tenho certeza que o entrevistador ele estava bem tranquilo, mas aquele que estava entrevistando, Sim, esse teve que sim. pensar, hein? Esse teve que É Ele pensar. teve que pensar. Vamos lá para nossa tirinha, então? Olha o que diz aí a nossa tirinha. Vamos ver aqui, ó. Então, aqui, ó, abrindo a lição, na nossa tirinha nós temos aí, então, ó, Jesus conversando, né, com um senhor, né, que parece ser alguém importante pela túnica que ele está usando ali. A gente percebe que não é um judeu comum. E aí ele fala assim, ó, é necessário nascer de novo. E Jesus está explicando, está até abrindo as mãos assim, explicando para ele. E aí um balãozinho de pensamento, né, desse homem aí, que é Nicodemos, né, ele dizendo assim, ó, Jesus acaba de alugar um triplex na minha cabeça. Ai, ai. O que dá pra gente entender, então, dessa tirinha aí, Uriel? O que você, olhando ela aí, o que você tirou de interessante aí pra gente discutir aqui? Cara, e o que eu acho interessante é o seguinte, né? Que realmente Jesus, em sua infinita sabedoria, né? Querendo ensinar algo para nós. Mas eu fico me colocando no lugar de Nicodemos, pô. E aí, cara, tu vai ter que nascer de novo. Qualquer um no lugar dele, vamos ser justos, vamos ser sinceros. Qualquer um no lugar dele vai falar, nascer de novo. Na concepção da pessoa, nascer é no momento que o filho ou o filhote, né, a cria sai do ventre da sua mãe e vem ao mundo. E aí, como é que eu vou entrar no ventre da minha mãe de novo? E isso é óbvio, uma dúvida óbvia que com certeza muitos de nós talvez estivesse naquela entrevista ali com Jesus e ele falava, vai ter que nascer de novo. Ué, como assim? Não faz muito sentido isso na minha cabeça. Uhum. A gente vai entender essa questão aí do nascer de novo, mas realmente é uma coisa que ele estava muito focado naquilo que ele queria de Jesus também, né? Ele queria algo ali de Jesus que a gente vai estudar aqui, por isso que quando Jesus quebra essa expectativa que ele tinha, ele se perde totalmente, né? Mas aí, Sara, o que você entendeu da tirinha aí? Vi que você anotou algumas coisas aí. O que você acha de interessante aí nessa tirinha que a gente está discutindo aqui agora? Como o Ariel falou, né? Eu também me coloco no lugar do Nicodemos e fico pensando como eu já dessa idade, né? Ter que nascer de novo. Não é nem um pouco nova, né? É um pouco nova. Mas aí, quando você observa o que Jesus estava dizendo para Nicodemos, que às vezes a gente não compreende também, Jesus estava dizendo para ele que, apesar de ele ter muito conhecimento, ele não tinha o importante, né? Que era o que significava se entregar para Jesus, que ele precisava mais se entregar a Jesus. Nascer, deixar o Espírito Santo envolver ele naquelas coisas que ele já era líder. Então, Nicodemos não entendeu o que Jesus queria dizer para ele. Mas o que Jesus queria dizer é que ele precisava se entregar, confiar mais em Jesus e deixar que fazer as coisas corretas. O que eu vejo aqui também é que assim, ó, Jesus ele faz uma pergunta que faz ele pensar, né? Então ele pensou. Muitas vezes a gente não para pensar, a gente só quer falar, né? Então Jesus ele quer que a gente pense. Talvez seria interessante a gente até fazer um exercício de ouvir mais e falar menos, né? A gente geralmente quer falar. E Nicodemos foi nessa proposta. Não, eu quero falar e de alguma maneira nós vamos ver aqui, eu vou pegar ele nas entrelinhas das coisas. E Jesus, então, ele quebra essa expectativa dele fazendo só uma pergunta, né? Uma pergunta desmontou
tudo aquilo que talvez Nicodemos tinha ensaiado, né? Talvez ele foi lá no espelho e falou assim, hoje eu tenho entrevista com Jesus, vou entrevistar Jesus e tal, não sei o quê. Ensaiou algumas perguntas, ensaiou algumas falas e tal, e quando chegou ali na hora, primeira vez que Jesus abre a boca, já desmonta tudo que ele tinha ensaiado, que ele tinha pensado, e aí vai então. A que horas foi essa entrevista aí? Como foi essa entrevista? Foi de manhã, foi de tarde, foi de noite? Como é que foi esse encontro aí de Jesus com Nicodemos? Bem, aqui na lição vem dizendo, né? Na parte de domingo aqui. Entrevista à meia-noite. Aham. Entrevista à meia-noite. Aí tu pensa, meia-noite uma entrevista. Cara, eu acho assim, ó. Realmente o que a gente para e pensa, né? Que Jesus, ele realmente ele quebra toda uma expectativa, ele quebra toda uma lógica. E eu acho que a maior lição, né, que eu tiro dentro dessa história que a Bíblia vem relatando ali no livro de João, né, dessa conversa de Jesus com Nicodemos e tudo mais, é realmente parar para refletir. Eu acho que a gente realmente tem que parar para refletir. E muitas das vezes a gente simplesmente passa desapercebido muitas das coisas e a gente tem que refletir. Refletir. Eu acho que o ponto de reflexão, quando a gente vê um vídeo, quando a gente está. O objetivo desse podcast é realmente fazer com que você pare para refletir. Né? Esse é o motivo principal de Jesus, que quando a gente realmente se coloca nessa condição de reflexão do que eu sou, do que eu quero, do que eu falo, do que eu acredito, né? A gente vai buscando e com certeza, principalmente na palavra de Deus. E quando, no caso de Nicodemos, ele teve um encontro realmente com Jesus, Sim. né? E hoje a gente tem essa possibilidade através da palavra dele, dos escritos, mas realmente quando a gente tem um encontro e tem a oportunidade de simplesmente refletir sobre aquilo que ele deixou escrito, isso vai aflorar na nossa cabeça de uma maneira magnífica. E quando a gente para refletir, a gente para de olhar para o outro, né? E a gente olha mais para dentro da gente, né? A gente começa a olhar para nós mesmos. E aí a gente olha para a gente com mais carinho, com mais cuidado. E a gente começa, então, nessa reflexão, vendo pontos importantes que a gente precisa melhorar. Né? E acho que Nicodemos, ele teve essa oportunidade, né? Jesus começa ali confrontando a expectativa dele, justamente para ele chegar nessa conclusão, acredito, para ele ter perceber essa necessidade, né, Sara? Você vê assim também? Mas eu acredito que sim também, pastor, mas fazendo uma pergunta para o pastor, que eu acho que a dúvida de todo mundo, Todo mundo é muita gente. muita gente, né? Vão ver aqui. Mas se a entrevista, se o Nicodemos conhecia Jesus, Aham. sabia quem ele era, se ele era um mestre, né? Também que conhecia, como a lição fala. Mas por que uma entrevista à meia-noite? Isso é coisa muito interessante, né? Entendeu? Então, assim, ó, primeiro, essa é a sua pergunta? Sim, porque Por que esse a horário? entrevista do Nicodemos, ele sabia quem era Jesus, mas por que à meia-noite não como todos os outros faziam, né? Procurava Jesus durante o dia. Durante o Mas dia. por que ele procurou Nas à meia-noite? escuras. Será que era uma vergonha de Jesus, do povo ver ele com Jesus ali? Será que é a sua pergunta também? Será? E Será agora? que a pergunta da Sara é a sua? Se é, deixa aí seus comentários o que você acha. Por que foi à meia-noite, então? Olha só. Gente, eu penso assim, pelo que nós estudamos aqui da Palavra de Deus e nesta lição aqui, que à meia-noite, quem marcou esse horário não foi Jesus. Quem marcou esse horário aí, a gente tá falando meia-noite, mas não foi meia-noite, né? Foi só um trocadilho aqui, né? Mas foi a madrugada, foi à noite. Foi um momento em que não era comum de se encontrarem as pessoas nas ruas. Então, provavelmente aí à noite ou na madrugada, em algum momento em que as ruas estavam realmente desertas e vazias. Então, quem marcou esse encontro foi Nicodemos. Ele falou: ó, quero conversar com o senhor, mas pode ser tal horário? E o que eu vejo assim, Jesus prontamente falou assim: posso. Então, Jesus estava o quê? Disponível. Isso me dá uma outra lição também pra gente, né? Isso mostra, né, uma outra lição, tanto para mim quanto para vocês, quanto para quem está assistindo a gente, de que assim, Jesus sempre está o quê? Disponível. Disponível. Não importa o horário. Pode ser de manhã, de madrugada, pode ser lá no fundo do poço, pode ser na sua maior alegria, pode ser onde você estiver. Jesus sempre estará o quê? Disponível. Disponível para ouvir a gente. E Jesus sabia que Nicodemos tinha
tinha algo ali para falar, mas Jesus sabia também que Nicodemos precisava entender com profundidade quem era Jesus Cristo, quem era ele, né? Então, a meia-noite foi marcada, e parece que eu estou enrolando, mas não estou, foi marcada porque Nicodemos não queria ter outras pessoas que soubessem que ele estava ali conversando com Jesus. Porque como ele era um senhor, doutor da lei, poderia ser que os seus companheiros doutores da lei, ao ver ele, Nicodemos, conversando com Jesus, pensassem, ei, o que ele quer conversando com Jesus? E talvez isso diminuísse um pouco a sua reputação. Então, para manter a sua reputação, né, ali tranquila, De bravo. de homem, né, que era um conhecedor da palavra e tudo mais e tal, então ele se precaveu e falou assim, Senhor, a gente pode se encontrar à madrugada, porque os meus amigos, de repente, podem ver, né? Claro que essa segunda parte ele não deve ter falado, né? Sim. Mas isso estava tudo implícito ali nesse encontro aí da madrugada, né? Então a gente pode entender que, assim como Nicodemos, nós também podemos talvez ter uma vergonha de demonstrar Jesus Olha só, publicamente que e boa. que às vezes por ter essa vergonha de dizer que você é um cristão, você acaba só buscando Jesus às escondidas Olha e só, deixa sabe? de mostrar ao povo publicamente que agora você é uma nova criatura e a quem você pertence. Essa Sara é porreta mesmo, viu, Uriel? O Rapaz, tá vendo negócio é aí? anunciar. Você viu aí? Porque, olha, esse é um pensamento, Sara, que eu não tinha pensado, e é verdade. Né? Porque, muitas vezes, a gente tem vergonha na faculdade, na escola, né? Às vezes até em ambientes de trabalho, de dizer assim, não, eu sou adventista, eu sou um cristão, não, eu guardo o sábado, não como a carne de porco, não, eu procuro ser igual a Jesus. Tenho até, às vezes, medo de falar de Jesus até, às vezes, né? E a gente, assim, também tenta se esconder de vez em quando, né? É uma lição que a gente aprende a não fazer com Nicodemos, né? Exatamente. Muito bem, muito legal, Sara. Tem um detalhe aqui importante também, que essa história de Nicodemos e também a conversa de Jesus com João Batista, nós só encontramos só no livro de João. Então nós vamos ver aqui, ó, várias coisas que só encontramos no livro de João. Você já entendeu? Sinais, milagres, milagres são chamados de sinais em João. Alguns deles nós só encontramos em João. São 7 sinais, 7 milagres. Alguns diálogos também só encontramos em João, e esse é um deles. A mulher samaritana, o diálogo de Jesus com João Batista, o diálogo de Jesus com Nicodemos, só vamos encontrar no livro de João. E lembrando que João escreveu o seu livro 60 anos depois da morte de Jesus. Isso também tem uma implicação muito importante, ou seja, tudo que João está escrevendo, ele está escrevendo com um porquê, está escrevendo com realmente assim um quesinho lá assim de importância, né? Tem um outro trecho aqui na lição, aqui numa parte aqui que eu acho que a gente não pode pular. Fala assim, ó, Nicodemos ele representa as pessoas que vivem nas trevas, em vez de estarem abertas à luz. Então Nicodemos marcou o encontro à noite, à madrugada, nas trevas, mas olha só, Jesus queria trazer para Nicodemos o quê? A luz. A luz. E é isso que nós devemos ser também, eu não é? Você É concorda? forte, Você é concorda? forte. E é essa luz que Jesus também quer trazer pra gente. Trazendo, às vezes a gente se esconde, às vezes você é um cristão, mas é só dentro de casa. Você busca, mas lá fora você se esconde e talvez você ande nas trevas, assim como Nicodemos. Mas Jesus quer dizer para você que a luz, ela clareia para que você possa enxergar melhor, para que você possa saber onde você está pisando. E Jesus é essa luz que mostra para a gente a realidade, a verdade, para que a gente não viva no escuro. Muito bem, Sara. E essa questão, Uriel, de mestre em Israel, essa questão aí, o que significava assim? Jesus chamou Nicodemos de mestre em Israel. O que significava essa parte aí? Cara, mestre em Israel, né? Dá um contexto que era um cara importante, né? Era um cara que era, como a gente comentou aqui, era um cara conceituado, né? Hoje a gente tem um cara aqui do nosso lado conceituado, o nosso pastor. O mestre da lei. É o mestre aqui da palhaça. Ele. Então, tipo... Sou tímido, não me deixa. Isso, então, tipo... essa questão da história de Nicodemos, de realmente ser um mestre da lei, né? Um fariseu que
que realmente estava ali envolvido já, né? E mesmo assim não entendia verdadeiramente o que era nascer de novo, o que era ter uma intimidade, o que era ter uma vida com propósito baseado naquilo que Jesus queria para a vida dele, sabe? E eu acho que nesse contexto entra muito, às vezes, a gente que já é conhecedor da palavra há muito tempo, né? Então, ele era os caras que, vamos botar no nosso dia a dia aqui, é um líder jovem da igreja, é um pastor, é um distrital, é um regional, é um ancião da igreja, que muitas das vezes ainda tem dúvida e precisa, como a gente mencionou, ir nas escuras para que, não, peraí, eu sou o pastor aqui, eu sou o diretor jovem, então eu não posso mostrar essa minha fragilidade, então eu vou buscar ali mais nas escuras. Mas realmente, mestre da lei, se hoje todas as pessoas que são conhecedoras da verdade, né, são conhecedoras do que está escrito dentro da Bíblia, mas muitas das vezes ainda peca no simples fator de conhecer realmente o que é viver uma vida de santidade. E sabe o que me traz mais legal, assim, dessa questão desse capítulo ali de João, onde vem contando a história de Nicodemos, é que a gente muitas das vezes esquece dessa história de Nicodemos, mas a gente grava o versículo que está dentro desse contexto, que eu acho que é o versículo, talvez um dos mais conhecidos, né, da Bíblia, né, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Eu acho que se a gente pudesse resumir a palavra de Deus, se eu pudesse resumir a Bíblia para uma pessoa que não conhece Jesus, uma pessoa que não conhece a palavra, se eu pudesse resumir a Bíblia em um versículo só, seria esse que está logo abaixo da história de Nicodemos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi isso que Jesus quis passar para ele, a oportunidade de, quando a gente se entrega de novo, a gente tem a oportunidade de salvação. Mas, pastor, eu tenho uma pergunta aqui, e essa é das polêmicas, isso não está ensaiado nem nada, e eu vou falar. Aí vem coisa. Quando a gente estuda sobre a história de Nicodemos, né, e a gente vê sobre a questão do batismo, né, o batismo, e Jesus, ele foi uma pessoa que se batizou para nos dar o exemplo, né? Então, por que, quando eu saio da igreja, por que nós adventistas cremos, né, que quando a pessoa ela se afasta completamente dos caminhos do Senhor, completamente dentro de um sistema doutrinário, ela precisa se batizar novamente, se às vezes já foi batizado no passado? Explica isso aí pra gente. Não, isso aí é simples, né? Porque precisa ter arrependimento dos pecados em si, né? Quando a gente é batizado a primeira vez, nós somos batizados porque nos arrependemos dos nossos pecados, e aí a gente demonstrou publicamente de que nós estávamos arrependidos desses pecados. E aí, então, a gente faz essa demonstração pública, dizendo a todos, aos anjos, às testemunhas presentes, dizendo assim, olha, eu me arrependo dos meus pecados, confessei os meus pecados a Cristo e agora estou aqui, dizendo que eu pertenço ao meu Deus. E vou procurar viver, não que vai ser perfeito, mas vou procurar viver, né, de acordo com a palavra dele. Então, você faz essa demonstração publicamente. Quando acontece da pessoa se afastar completamente, ela quebra esse voto, né? Então ela vai quebrando esses votos, como no casamento. Então ela quebra esse voto de casamento. Quando ela quebra esse voto de casamento e ela retomar, vamos dizer assim, ela se arrepender novamente, falar assim, poxa, olha o que eu fiz, olha o erro que eu cometi, então eu quero reatar esse casamento, eu quero renovar o voto que eu quebrei, mas você quebrou, como é que você renovar o que foi quebrado? Então você faz o quê? Uma demonstração pública novamente. Porque o ato que você cometeu foi público. E agora você, publicamente, você também demonstra o seu arrependimento novamente. Alguém pode até falar assim, mas pastor, não está escrito na Bíblia que só pode se batizar uma única vez? Então, quando a Bíblia fala de casamento, quer dizer, de batismo na Bíblia, a Bíblia não fala de quantidade, ela está falando de qualidade, de que tipo de batismo deve ser feito. Então, há um só Deus, há um só batismo, um só Senhor, um só Espírito. E aí não está falando assim de quantidade em si,
mas que há um só tipo de batismo, há um só Deus a ser servido, há um só Espírito a ser ouvido. E é isso que Nicodemos precisava entender, que o Espírito Santo estava sendo oferecido a ele, quando Jesus fala aí da água e do Espírito, que ele precisava nascer de novo. Precisava nascer da água e do Espírito. Não que ele precisava até ser rebatizado, no caso, né? Nesse caso de Nicodemos. Porque o pecado dele não era público. Mas, no caso de Nicodemos, ele era alguém que era o senhor da lei, mas ele não conhecia quê? Não conhecia Jesus, o homem da lei, Criador o da criador lei. da lei. E nós estamos falando da lei, não aquela lei que pune, né? Sim. Nós estamos falando da lei de amor, a lei de Deus, a lei que protege, a lei que guarda. Então ele conhecia a lei, mas ele não conhecia o homem da lei, né? Aquele que criou a lei, ou a pessoa que criou por amor e que o amava. Então isso é bastante importante também da gente lembrar, né? Isso me fez lembrar uma história. Fez lembrar a história de um rapaz que estava recitando o Salmo 23 e tinha um concurso, na verdade. Talvez vocês já ouviram essa história. Um concurso assim famosíssimo. E aí já tinha uma pessoa lá que todo mundo pensava assim: ah, esse aí vai ser o vencedor. Esse é o. Era eu que tava lá, né? Era você, né? Esse aí já ganhou, já ganhou, já ganhou. E realmente, quando ele subiu no palco e recitou o Salmo 23, e só podia o Salmo 23, né? Ele recitou o Salmo 23, todo mundo bateu palma, assim, ganhou, ganhou, campeão, 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 aquela coisa toda e tal, né? Aí, por último, tinha um senhor ainda para apresentar. E subiu um velhinho, bem velhinho, bem. E pior de tudo, o velhinho ainda ele era iletrado, assim, não sabia ler direito, né? Cheio de sotaque do interior e tal, mal vestido, inclusive, até roupas, né? Gastas. E aí ele sobe e ele começa a recitar o Salmo 23. E a história diz que ele começa a recitar o Salmo 23 e as pessoas começam a chorar emocionadas da forma pela qual ele recita o Salmo 23. E na hora ali que ele termina, as pessoas não só batem palmas em pé, emocionadas, como também, né, ele ganha um prêmio. Ele é escolhido como ganhador do prêmio. Aquele outro jovem que já estava ali, já ganhei, 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 não sei o quê, ele vai entrevistar o rapaz. Falou, como é que você pode ter ganhado? Aí, como é que você conseguiu isso? Não acredito. E aí então ele fala o seguinte, ele fala assim, olha, eu vou dizer como é que eu ganhei. É que você, ele fala pro rapaz, você conhece o Salmo 23, mas eu conheço o Senhor do Salmo. É forte. E, gente, eu acho que Nicodemos, e eu vou falar mais, eu, vocês e todos que nos assistem, nossa igreja, precisa ter certeza que conhecemos o Senhor da Bíblia, o Senhor da palavra, o Senhor da lição. Acho que João, acho não, tenho certeza, João queria mostrar isso pra gente. Por isso que ele escolhe essa história para colocar no livro. Porque ele queria que a gente conhecesse profundamente a Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal, né? E o Evangelho, então, tem essa origem, tem origem e objetivo. O objetivo de mostrar, então, Jesus como nosso Salvador pessoal. Mas vamos avançando aí na nossa lição. Aí diz a respeito do testemunho de João Batista. E vamos já caminhando aí para o nosso finalmente aqui, né? Uriel, que testemunho é esse aí de João Batista? Cara, eu acho que, como vem dizendo aí, retrata muito bem nessa parte que eu até anotei aqui na pergunta, né? E eu acho que eu sempre pego o testemunho e tento levar para minha vida, né? O João Batista, ele fala, convém que ele cresça e que eu diminua, né? Então, eu acho que toda essa questão no qual a gente tem um reencontro com Jesus, quando as pessoas não têm um reencontro com Jesus, um primeiro encontro, né? Quando a pessoa ela realmente vive esse evangelho, como a gente falou, não vive nas escuras, né? A gente tem esse pensamento, né? Convém que Jesus cresça e que eu diminua, sabe? Porque a gente, infelizmente, no nosso cotidiano, às vezes temos um preconceito, né? E aí, por uma pessoa de uma classe inferior, às vezes até mesmo numa cor diferente, ou até mesmo no jeito de se vestir, no jeito de falar e tudo mais. Mas quando a gente realmente
prefere que Jesus Cristo ele cresça na nossa vida, aí vai entrar o exemplo de João Batista. João Batista, as pessoas iam lá e falavam e aplaudiam, caramba, tu fala muito bem e tu é o cara, e ele, não, eu só tô preparando o caminho para um camarada aí, que esse camarada, esse sim é o cara, entendeu? Então, eu acho que isso entra muito no nosso cotidiano, na nossa participação dentro da igreja, quais são os nossos motivos, quais são as nossas razões pela qual nós fazemos as coisas, né? Será que a gente realmente está fazendo aquilo para que enalteça o nome do Senhor Jesus? Porque às vezes o cara fala bem, às vezes o cara ora bem, às vezes o cara canta bem e a pessoa fica todo feliz. Não que esteja errado, a gente tem que fazer o nosso melhor para a obra do Senhor, mas qual realmente é o nosso motivo? E eu acho que o maior exemplo de João Batista, a maior coisa de João Batista é isso. Convém que Jesus Cristo cresça e que eu diminua, porque eu sou apenas um instrumento. E eu acho que João Batista também pensou assim, ó, que seja feita a tua vontade. É isso. Esse negócio de deixar que Deus controle e dirija a nossa vontade é forte também, né? É forte. Porque não é fácil, né, Sara? Pois é. Até porque João conhecia quem era Jesus. Ele conhecia, e quando você conhece a pessoa, você fala da pessoa com amor. E o João Batista falava de Deus com amor, de Jesus. A Bíblia fala que João preparava o caminho para o noivo. Falava para as pessoas que elas também precisavam se preparar, porque aquele que vinha era maior do que ele. E as pessoas precisavam entender quem era Jesus. Não quem era João, mas quem era Jesus. E João, ele era a Bíblia fala que ele era humilde. Não era que nem os outros. João era diferente porque ele conhecia a pessoa de quem ele estava falando. Olha aí. E o testemunho de João transformava o coração das pessoas. Porque do jeito que ele amava, com amor e com a alegria daquele que ele estava preparando o caminho. E isso é importante. Isso traz para a nossa vida, como cristão, é a gente falar de Jesus com alegria. Uhum. É conhecer o Jesus que a gente serve para que as pessoas também vejam em nós e esteja à vontade Alegria, também, né? De conhecer igual esse Jesus. Povo aí, Exatamente. povo, né? Um povo louco, um povo cheio de alegria. Como que esse povo... Tanta coisa acontecendo no mundo e esse povo é tão feliz porque eles não conhecem o Criador da felicidade. Quando eles conhecer esse Deus que João preparava o caminho, então eles vão entender por que é que nós somos tão felizes. O Sara, aproveita então e deixa as suas últimas considerações. Infelizmente, a gente já tem que terminar. Nosso tempo aqui é rápido, né? Tem tanta coisa ainda na lição, né? Por isso que eu digo para você, meus queridos, olha só. Ouça o que eu vou dizer aqui para você, bem importante. Estude a lição. Que aqui o podcast Encontro.com, a gente só tem o interesse de despertar em você o desejo de estudar a lição da Escola Sabatina e perceber, para que você perceba a importância que tem isso na nossa vida. Mas muitos outros pontos, assuntos, podem ser ainda desenvolvidos através do seu estudo. Então estude, tá bom? Sarinha, então fala para nós aí, deixe suas considerações finais para quem está assistindo aí dentro dessa lição aqui que nós estudamos nessa semana. O que eu quero deixar hoje aqui, podemos até ser um Nicodemos da vida, mas não esqueça que Jesus te recebe assim como recebeu Nicodemos, com amor, sem crítica, porque o Senhor sabia quem era Nicodemos e Ele sabe quem é eu e quem é você. Por isso, busque esse Deus que te ama. Acredite no Deus que um dia vai voltar. E Ele te espera. Foi por isso que Ele ainda não voltou, porque ainda falta você. Ainda falta você para que Jesus volte. E a mesa, o banquete está preparado, mas se você não estiver preparado, Jesus vai ficar triste. Então, eu e você devemos estar lá, porque foi para eu e você que Jesus preparou aquele grande dia. Então, busque ao Senhor enquanto se pode achar, enquanto Ele está perto, para que Ele possa preencher o vazio do seu coração. E você, Uriel, carioca da gema? Carioca da gema. É biscoito. Marido da Gi. Que mensagem você pode deixar pra Galera, gente? assim, ó, refletindo sobre a lição dessa semana, eu acho que a última mensagem que eu deixo aqui é um desafio, pastor. Um desafio para a gente criar uma estratégia. Na nossa vida a gente cria planos e faz estratégias para várias coisas. Mas eu gostaria de desafiar você que está assistindo a gente. Crie uma estratégia sua para poder ter mais intimidade com Deus, sabe? Eu acho que essa é a mensagem final e vem falando aqui na lição. Crie uma estratégia, porque o inimigo, ele utiliza de meios e métodos de tudo quanto coisa que a gente possa imaginar. Mas crie você uma estratégia para ter uma intimidade com o Senhor Jesus.
Amém. E é isso aí, meu querido. Cada encontro que Jesus teve com esses personagens representa o encontro que ele quer ter com você também. Entendeu? Então, não perca a oportunidade. Encontre-se com Cristo. Se veja nesses personagens e abra seu coração para receber Jesus na sua vida. E que assim possamos ter esse encontro. Não esqueça, encontro.com. Coloca aí na sua agenda para você ir acompanhando a lição da Escola Sabatina junto com a gente, tá bom? Vamos fazer uma oração para terminar? Sara fez a primeira oração. Uriel, você termina para a gente orando? Oremos então. Santo e eterno bom Deus, obrigado, Senhor, por esse momento aqui que passamos. Somos gratos por todas as bênçãos que o Senhor nos concede. E desperta em nós, Senhor, cada vez mais de criar uma intimidade contigo. Sabemos, Senhor, que Tu quer ser o nosso amigo, que possamos Te colocar em primeiro lugar na nossa vida e todas as outras coisas vão ser consequência. Abençoe a cada um que está nos ouvindo, nos assistindo, em nome e por amor de Jesus. Amém.